Olá, Juliana, tudo bem? Oi, Alex, tudo bem? Tudo bem? Me escuta bem? Tô escutando bem. Maravilha, perfeito. Seja bem-vindo à nossa live. Obrigada. Espero que a gente possa compartilhar bastante conhecimento em relação a essa nova possibilidade, né, de atendimentos dos profissionais Sim, da área da saúde. E também trocar um pouco de experiência, né, Juliana? Que isso é o mais importante nesse período que a gente vem passando ultimamente, né? sim. Perfeito. Eu vou primeiro me apresentar, então, apresentar um pouco a COS, o que a gente vai falar. Em seguida, eu também apresento um pouco mais sobre a Juliana e, em seguida, a gente já inicia também o nosso conteúdo, tá? Então, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Alex, sou diretor e gestor aqui da agência COS. Trabalho com marketing, marketing digital desde 2009, né? Então, já tenho aí uma bagagem de 10 anos na área do marketing digital, efetivamente. Sou especialista em comunicações e mídias digitais e estou pós-graduando um MBA em gestão na área da saúde. Né? Então, eu que gerencio toda a parte de equipe e clientes aqui dentro da agência. E o intuito hoje da live é a gente falar, né, falar sobre a telemedicina, né? Esse intuito da nossa live hoje é auxiliar vocês com essa nova modalidade de atendimento e também esclarecer algumas dúvidas, como ela é muito recente, provavelmente muitos gestores também estão em dúvidas de como implementar na instituição. E também aproveito para reforçar que nos próximos dias a gente vai ter uma série de lives da agência COS, onde eu estarei entrevistando alguns profissionais em comemoração aos 4 anos da agência. Então, o intuito é a gente levar mais informações sobre tecnologia, gestão efetivamente, marketing, finanças e inclusive direito, que é um dos temas hoje que a gente está trazendo com a Juliana. Né? Então, a Juliana, ela trabalha hoje na Kirsten Machado, é isso, Juliana? Na Kister, Kister Machado. Kisser Machado, exatamente. Ela é sócia do escritório e ela é graduada em Direito pelo Centro Universitário de Curitiba. É pós-graduada em Direito Processual Civil pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar. LLM em Direito Empresarial aplicado pela Federação das Indústrias do Paraná. Master of Laws em Direito Empresarial Internacional pela Escola de Negócios e Empreendedorismo da Universidade de Steinbach, Berlim, é isso? Isso, ai, É mas... um, é um currículo muito grande, hein? Muito Pois bom. é. É bem graduada, realmente. Assim que é bom trazer gente que conhece realmente da situação, né? MBA em Planejamento, Gestão e Contabilidade Tributária pela Universidade Positivo, mestranda em Direito do Comércio Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é membro da Comissão de Direitos Empresarial da Ordem de Advogados do Brasil, da seção do Paraná. Como eu mencionei, é sócia do escritório do Kister Kister Machado, Machado. Advogados Associados, e atua na gestão tributária, societária e internacional, com ênfase em societário, contratos empresariais e estruturação de negócios nacionais e internacionais. É muita coisa que você faz, hein, Juliana? É muita coisa que eu faço. Muito bom, que bom. Isso é bom. Bom saber que tem gente bastante capacitada no mercado para auxiliar durante esses períodos que a gente vem passando, né? É um período de Mas, crise. exatamente. Vamos falar, né, efetivamente do que é a live, vamos falar da telemedicina em tempos de Covid-19. Antes da gente iniciar com várias perguntas que eu recebi aqui da nossa base de contatos, inclusive da divulgação que a gente fez previamente do assunto, me fala um pouco mais sobre o breve histórico da telemedicina no Brasil e no mundo, efetivamente, Juliana. Como acontecia isso? Me explica mais sobre a telemedicina. Esse assunto da telemedicina, ele não é novo, né? Ele vem sendo discutido aí pela comunidade médica internacional já há muitos anos, no mínimo 2 décadas. O primeiro instrumento que a gente tem da Associação Médica Mundial sobre esse assunto é uma declaração firmada em Israel em 1999. Essa declaração até ela é citada pelo CFM em algumas normas que vieram aqui para o Brasil, mas ela foi revogada em 2006. Depois disso, a comunidade médica ficou muito preocupada, apesar dos benefícios da telemedicina, Uhum, inegáveis benefícios, mas porque é uma ruptura nos princípios tradicionais da relação paciente-médico e existe uma grande quantidade de problemas éticos envolvidos e também de sigilo médico, a parte de diagnóstico, as nações não estavam preparadas para essa realidade ainda, então eles uhum. começaram a discutir um pouco mais e fizeram uma nova declaração de preceitos éticos em Copenhagen, na Assembleia também da Associação Legal. Mundial de Medicina, em 2007, e foi depois
né, emendada na Islândia em 2018, e foi essa a última declaração que o Conselho Federal de Medicina utilizou para fazer uma norma que hoje está revogada. Aqui no Brasil, depois dessa discussão internacional, o CFM fez uma norma, que até é a norma que está sendo citada hoje nos atos que o Ministério da Saúde vem trazendo para nós, que é a resolução 1643 de 2002. Ela continua em vigor, apesar de não ser aplicada na prática. A gente sabe que a telemedicina, por isso que estamos discutindo isso aqui hoje, apesar de ter essa resolução em vigor, ela não estava sendo implementada ou praticada, enfim. E ela é bastante genérica, então ela não traz muito norte. Eu acho que daí vem a grande dúvida da comunidade médica em si, em como atuar. O CFM, depois que a Associação Médica Mundial ela firmou essa declaração de preceitos éticos, o CFM se debruçou sobre essa questão e fez uma resolução que é a 2227 de 2018. É claro que agora a gente tem essas normas mais recentes, né? Porque dada essa nova realidade de isolamento social, de você não... Até estão orientando as pessoas a não procurarem o hospital quando o aparecimento dos novos sintomas do Covid-19. Esse tema voltou a aparecer e é por isso que a gente está aqui hoje. Legal. Isso também vem em voga dessas consultas eletivas, né, que não efetivamente são emergenciais, mas que às vezes algum paciente tem algum problema efetivamente, né? Que Sim. O profissional da saúde... Exato. Isso. Muitos profissionais da saúde têm se voluntariado, apesar das suas especialidades, para atuar nos hospitais, enfim, no combate ao Covid-19. Mas realmente a parte de consultas, a parte clínica está bastante prejudicada, a atuação está bastante prejudicada, sim. Exato. Então quer dizer que hoje a telemedicina está liberada efetivamente para tratamentos, né? Então, atualmente há uma discussão jurídica e eu acho que essa é a talvez grande preocupação hoje. Apesar de a gente estar acompanhando alguns profissionais que já estão fazendo a telemedicina, se a gente for observar as normas que estão em vigor hoje, né, dado essa emergência de saúde pública, a gente tem o histórico todo começou com um ofício do CFM, né, que foi encaminhado para o Ministério da Saúde, pedindo a liberação em situações excepcionais. O CFM tinha a orientação só de liberar para que os profissionais da saúde pudessem intercambiar informações à distância, para fazer um telemonitoramento ou televigilância dos pacientes que já estão em supervisão médica ou internados ou em isolamento, né, em decorrência da Covid. E a teleconsulta, a ideia do CFM inicialmente era só liberar para troca de informação entre médicos, ou seja, não liberar ela para toda e qualquer atuação. Então, seria uma atuação bastante específica para o combate ao Covid. Entendi. A portaria do Ministério da Saúde, que é a 46... Eu vou citar os números porque eu acho que é importante que os médicos também estejam cientes. Exatamente. A portaria 467, que veio no dia 23 de março, ela elasteceu um pouco aquilo que o CFM queria. Então, ainda trouxe uma limitação que ela até menciona lá, que as ações de telemedicina de que tratam, né, essa portaria ficam condicionadas à situação de emergência da saúde pública e ela reiteradas vezes deixa no ar se é só para o combate do Covid-19 ou se as outras especialidades enfim, a comunidade médica no geral poderia atuar dessa forma. Hoje, uma interpretação cautelosa que a gente dá por enquanto, não para todos. Mas para aqueles médicos que atuam nas áreas relacionadas ao Covid, então, infectologistas, clínicos, eles sim estariam autorizados para essa portaria. Há um projeto de lei, e isso é importante frisar, que está tramitando, já foi aprovado no Senado e foi para a sanção presidencial ontem, que é o 696 de 2020, que quer aprovar realmente a liberação da telemedicina durante esse período emergencial para todos os profissionais de saúde. Entendi. Então, não é para todas as especialidades. São especialidades que realizam atendimento ou que consigam fazer o tratamento do Covid-19, é isso? Hoje, veja, as normas estão sendo feitas pelo Legislativo sem se debruçar muito sobre a redação. Então, a redação das normas hoje, elas permitem uma dupla interpretação. Mas, por uma cautela, a gente está aguardando esse projeto de lei
ser aprovado para poder dizer, ó, realmente agora pode todo mundo. Enquanto isso não acontece, a gente está adotando um posicionamento de que as normas da portaria, né, do Ministério da Saúde seria restritiva àquelas áreas que têm relação direta com a situação do Com Covid, o né? Covid. Entendi, entendi. E quais seriam esses cuidados preliminares de médicos e profissionais da área da saúde que eles devem tomar quando optarem pela telemedicina efetivamente? A primeira preocupação que os médicos têm que ter, e isso vale também para clínicas que forem disponibilizar uma plataforma, hospitais, enfim, é a Uhum. utilização de uma tecnologia confiável e segura. Por que eu digo isso? Porque todas as normas internacionais e as nacionais que a gente está acompanhando agora e as que já foram emitidas pelo CFM, revogadas ou não, colocam a Uhum. responsabilidade para o médico da escolha da tecnologia e da segurança dessa tecnologia. E veja, a Sim. partir do momento em que você está saindo do contato médico-paciente, indo para o contato médico-paciente de forma virtual, existe uma série de implicações éticas decorrentes do próprio sigilo médico. Então, não é Uhum. toda a plataforma tem que ser uma plataforma segura. A gente tem visto muitos médicos utilizarem Skype, WhatsApp, lógico, é uma tecnologia que ela é mais acessível, né? E todo mundo Sim. tem, até os próprios pacientes. Mas tem históricos de vazamento de informações bastante relevantes em todas essas plataformas públicas. Então, a intenção é que os médicos busquem plataformas e softwares no mercado que Mais sejam confiáveis, estruturados né? de segurança. E fora isso, quando você começa o atendimento de um paciente por telemedicina, aí a gente tem a questão de o projeto de lei e as normas também que já existem mencionam que o médico tem que informar o paciente, olha, de todas as nuances da telemedicina, de como que funciona a telemedicina, que ele não vai Uhum. poder fazer um exame clínico presencial, que ele vai ter que confiar nas informações que vão vir do próprio Do paciente, paciente. e dá toda essa série de explicações. E isso também aqui no Brasil a gente tem a aplicação do direito de consumidor, né, nessa relação. Uhum. Então, é importante, até a gente está orientando que os médicos tenham um termo de consentimento, que eles possam mandar por e-mail, pegar um de acordo do cliente, ou pela própria plataforma, quando o cliente for fazer o login e a senha, ele dê um aceite num termo de consentimento de que ele está ciente, que ele vai ser atendido por telemedicina, Entendi. só mais para prevenir uma responsabilidade para os profissionais de saúde, né? Claro, claro, tem esse respaldo também, né, Juliana? É bem importante isso, né? Ótimo. Uma outra dúvida que a gente recebeu aqui é se o profissional médico, né, ele pode utilizar a telemedicina em qualquer contexto médico, consulta, prescrição de exames, entre outros. É possível isso? Então, tão logo aprovado esse projeto de lei, a gente entra daí nessa seara De de possibilidades. abrir tudo, né? Tá. Mas uma vez aprovado, que a gente acredita que é o que vai acontecer, então entre hoje e amanhã, no máximo no início da próxima semana, a gente já deve ter a sanção presidencial desse projeto. O que acontece? A telemedicina tem diversas modalidades, e o médico Aham. hoje já está inserido numa realidade virtual, porque o CFM já instituiu o prontuário eletrônico desde 2007, tá? As farmácias também, das grandes cidades principalmente, já estão acostumadas com receituários eletrônicos. A Anvisa aprova, com raras exceções para alguns remédios controlados, você prescrever e passar os receituários com assinatura digital. A única ressalva que a gente tem hoje na prescrição de exames e também de receituários médicos decorrentes desses atendimentos Uhum. seria realmente a gente trazer um certificado digital para essas assinaturas, que é o que é recomendado pelo Conselho Federal de Farmácia, pelo Conselho Federal de Medicina, e, enfim, por todos os órgãos, e acredito que é a forma mais segura. Entendi, entendi. Juliana, a gente acabou de receber uma pergunta. Eu vou, Dalmo, a gente responder essas que a gente tem aqui. No final, a gente entra também com as perguntas que vocês estão repassando, tudo bem? Pode ser assim? Pode. Né, eu acho que até auxilia também nessa questão do raciocínio, né? Hoje, tem essa outra pergunta, né? Que os profissionais podem utilizar a telemedicina para atender pacientes com outros quadros de saúde que não estejam relacionados ao coronavírus? Que vem muito nessa questão até dessa outra pergunta que tu respondeu agora há pouco, né, Juliana?
Sim. O que acontece? A redação da portaria do Ministério da Saúde, ela deixa no ar para todas as interpretações possíveis, tá? Ao mesmo tempo, ela Uhum, traz uma restrição, mas é uma restrição que está ali de uma forma não muito objetiva e até por conta dessa portaria que existe o projeto de lei que está agora em sessão presidencial para liberar para todas as áreas, tá? Em entendi. virtude das medidas de isolamento. Então, nesse momento, a gente tem uma incerteza e uma insegurança jurídica que deriva da própria redação da norma, né, em Uhum, vigor, de liberar para todos os profissionais. A gente sabe que os profissionais estão atendendo, tem alguns profissionais que estão já atendendo por Skype, enfim, mas nesse momento a gente não tem, não posso dizer 100% de que as normas realmente permitem, todo mundo vai atender. Porque até não teria, se existisse essa norma, não teria o porquê do projeto de lei no Senado. Então eu faço uma interpretação nessa linha. sim, sim, sim. Por isso que é bom sempre ter esse auxílio de um especialista, né, Juliana, para te dar esse direcionamento e você futuramente não ser prejudicada utilizando, né, dessas possibilidades de atendimento, né? Uma outra dúvida que eu recebi aqui é se tem critérios éticos e legais, quais são esses critérios éticos e legais que são exigidos nos teleatendimentos? Nos Tá, teleatendimentos, exato. a parte ética da medicina ela continua inalterada. Então, os atendimentos que são feitos da forma virtual vão também ter que responder a todos os critérios éticos exigidos pelo CFM, pelo Código de Ética Médica. Os requisitos Uhum, legais, a gente ainda tem algumas pendências e alguns cuidados. No caso do Covid, por exemplo, além de toda aquela questão que a gente estava comentando agora há pouco, da tecnologia ser utilizada, de pegar um consentimento, porque há um dever do médico de informar ao paciente como funciona o teleatendimento, uhum, existem também as declarações obrigatórias de suspeita de Covid, que estão em decorrência das normas agora excepcionais do Ministério da Saúde, que também vão ter que ser observadas. Então, se o médico atender algum paciente que tenha sintomas e que possa ser, né, ou seja, uma suspeita de Covid, tem que mandar para o Ministério da Saúde aquela declaração obrigatória. Então, entendi. esses são os cuidados neste momento, né? Sim, sim. E aí entra também essa questão, é muito o sigilo médico-paciente, né, Juliana? Vem os Sim. mesmos princípios do atendimento físico para o online, digamos assim, né? A grande desafio e a grande discussão da comunidade médica internacional e nacional vem muito nisso, de você utilizar uma plataforma e ter alguns critérios. Eu acho que esses critérios tecnológicos até vão vir do próprio CFM, Uhum. assim como foi no prontuário eletrônico. Eletrônico. Mas aí eu estou falando de um cenário pós-caos, né? Sim, Pós-Covid. sim. Porque eu acredito que o CFM não vai se debruçar em critérios técnicos do tema agora, né? Mas a grande preocupação é você ter uma ferramenta que te permita armazenar todas as informações e justamente por não ter o contato pessoal, que o médico consiga se prevenir de responsabilidades e fazer o detalhamento dos prontuários. Quando for fazer um receituário ou um prontuário, mencionar que atendimento foi feito por telemedicina. Uhum. Então, mais ou menos o que a gente tem de panorama hoje. A gente não tem uma norma ainda densa e que estabeleça todas as diretrizes. Entendi, entendi. E hoje os profissionais da área da saúde, essa também é uma das dúvidas, se eles podem cobrar honorários pelas consultas, orientações ou monitoramentos virtuais. É possível isso? Está dentro já é permitido, não é? Como que está essa situação, Juliana? Sim, até ontem nós estávamos ainda num limbo a respeito disso. Tá. Mas as normas estão saindo, né? Aos Tem poucos, muita né? coisa no forno e saindo toda hora. Ontem saiu uma resolução da ANS, não, saiu uma nota técnica do DIPRO, que é a Diretoria de Normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Uhum, que é a 6/2020, caso o pessoal queira anotar, e que trouxe justamente essa questão. Para a ANS, não é só uma modalidade de atendimento diferente, não é um procedimento diferente. Então, as uhum, normas de cobrança de faturamento continuam exatamente as mesmas. Então, se você profissional está atendendo em telemedicina, fazendo uma teleconsulta, pode cobrar do paciente. Se você atende planos de saúde, também você vai receber pela consulta, é a mesma situação. O que a gente tem hoje só é que a saúde suplementar ainda está fazendo uma série de adequações sistêmicas para ver como que uhum, vai receber o faturamento dos médicos, porque hoje quando você vai ter um atendimento físico, existe uma guia médica que é assinada pelo paciente, né, pelo beneficiário do plano de saúde,
e remetida depois nas contas médicas para pagamento e faturamento lá para a operadora. Hoje, com isso, as operadoras estão tendo que fazer um ajuste sistêmico para ver como que essas informações vão chegar até elas, e ainda existe uma carência de orientações nesse sentido, porque a norma é muito recente, né, de ontem. Sim, sim. E isso vem acontecendo bastante, né? Nesse período de 15 dias mudou muita coisa, né? Devido a o Covid-19, efetivamente, né, Juliana? Então, as coisas ainda vêm acontecendo e eu acredito que vai amadurecer muito mais ainda nessa questão de teleatendimento, da telemedicina efetiva em si, né? Até com a transformação digital, muitas dessas transformações que vêm acontecendo efetivamente, o Covid também está auxiliando nesse sentido, né? De ter essa flexibilidade, de fazer home office, coisas que até então muitas pessoas não faziam efetivamente, hoje estão começando a implementar esse tipo de prática, né? No processo de trabalho em si, né? Foi uma alteração muito grande na nossa, assim, na vida, né, como um todo. Exato. O Brasil é um país que ele não está preparado para a realidade online que a gente está passando agora, né? Sim. Que seria fazer um home office, fazer a telemedicina. Eu acho que essa parte, o Covid vai trazer grande inovação nessas áreas que estavam realmente a discussão estava parada e sendo até negligenciada, né, até um certo ponto, mas acho que a partir de agora, acho que o cenário pós-Covid tem tudo para que o CFM, principalmente, quem vai encabeçar, né, a regulamentação, o órgão de classe, que tem muita força, e eles vão conseguir, com certeza, estabelecer diretrizes mais claras, parâmetros e até orientação para os médicos, para que eles consigam atuar dessa forma, com naturalidade, e que os pacientes também se adequem, né? O nosso grande problema hoje é também trazer a tecnologia para a população que está sendo atendida. Sim. Porque a intenção maior da telemedicina é realmente atingir aquelas áreas em que existe uma carência de atendimento médico, áreas isoladas, áreas de pobreza, áreas que não têm os especialistas, principalmente. As especialidades são carentes nessas áreas. Muitas cidades do interior aqui do Brasil a gente ainda passa por isso, e até em algumas regiões das grandes capitais. Eu acho que o grande desafio não é nem só regulamentar a telemedicina para os profissionais de saúde, mas também pensar num meio de trazer essa realidade para quem realmente necessita, né? Necessita nesse momento, os médicos precisam conseguir atuar, né? Porque as enfermidades não vão parar, não é só o Covid que existe. Exatamente. As pessoas precisam de atendimento médico o tempo inteiro e tem que haver uma forma. Nesse momento, a forma é a telemedicina da forma que está aí, sem nenhuma regulamentação densa, mas trabalhamos com o que temos no momento, né? Exatamente. A gente tem que saber surfar a onda, né? Eu sempre costumo mencionar isso, que a gente tem que aproveitar e entender como está o mercado efetivamente e aproveitar o máximo possível o que está acontecendo da situação, né? Uma outra dúvida que já vem até complementando um pouco do que a gente já comentou, é que se com a telemedicina é possível eu emitir, né, o profissional da saúde emitir receitas nas consultas virtuais. Sim. As receitas médicas são aceitas, tá? Se assinadas por certificado digital emitido pelo ICP Brasil, tá? Essa, na verdade, é uma norma que vem, o TFM bate muito nessa tecla, que ele reconhece o certificado digital da ICP Brasil, e o Conselho Federal de Farmácia também. Qual é a cautela que tem que se ter? A forma de transmissão desse receituário, né, dessa receita. O médico faz a receita eletrônica, assina com certificado digital, aí ele vai utilizar de algumas das plataformas que existem hoje para fazer esse tipo de assinatura e passar para o cliente. Tem que ter em mente os profissionais que atuem em regiões, em cidades pequenas, tá? Algumas farmácias ainda não estão dentro dessa realidade. Claro, quando nós estamos falando de capitais, as farmácias estão numa realidade um pouco diferente e já estão relativamente acostumadas com receitas por assinatura digital. Mas algumas não. Então, se você está atendendo no interior, é importante confirmar com a farmácia local, se possui essa certificação, se tem esse não é nem certificação, é que ela tem que pegar essa receita, armazenar internamente,
E existe um código de autenticação que ela tem que consultar, né? Até para prevenir responsabilidade deles vendendo o remédio. Então tem que ver se eles estão fazendo isso e estão aceitando. Mas a grande maioria já é uma realidade bastante assim, disseminada, principalmente nos grandes centros. Então não vejo muitos problemas aí, não. Tá, perfeito, ótimo. E uma outra dúvida é se o teleatendimento pode ser utilizado por médicos da saúde suplementar. É possível? Sim. As normas que estão aí e a que vai vir agora não trazem essa limitação. Eles abrem tanto para profissionais do SUS quanto para profissionais da saúde suplementar e que atuem, enfim, em caráter privado, né? Entendi. Uma dúvida que eu acredito que essa também, eu tenho essa dúvida efetivamente, se os profissionais da área da saúde, eles podem atender pacientes fora da região que eles atuam fisicamente, digamos assim, através da telemedicina. É possível? Olha, eu não vejo nenhuma restrição, até porque iria contra o porquê da telemedicina, né? A telemedicina veio aí justamente para que a medicina atinja as regiões em que há uma carência de demanda. Uhum. Não vejo motivos para não. O que tem que se tomar cuidado é que tem que ver também a regionalidade de alguns planos de saúde. Enfim, mas fora isso, não vejo problema do profissional médico daqui de Curitiba, por exemplo, que é da onde eu estou falando agora, faça uma consulta com alguém de outra cidade. Não tem nenhuma restrição legal nesse sentido. Entendi. Tipo Florianópolis, onde eu estou hoje. Você é profissional médico em Curitiba, fazer atendimento em Florianópolis, né? Ótimo. Poderia. E os planos de saúde hoje, eles cobrem os testes de coronavírus, do Covid-19? Sim. Isso é uma resolução da ANS, a 453, recente agora, colocando o exame do Covid como de cobertura obrigatória. Então, entrou no rol dos procedimentos de cobertura obrigatória, todos os planos têm que cobrir. Entendi. Bom saber também dessa informação, né? Bom, essas são as perguntas que a gente tinha aqui até o momento. Deixa eu ver, teve uma pessoa que perguntou, o Dalmo, ele fez um questionamento, Juliana, se a portaria não restringe somente os profissionais cujo atendimento estão relacionados ao Covid. Eu acho que essa a gente até respondeu aqui na live. A ideia da regulamentação é o atendimento por conta do isolamento social. A ideia da regulamentação é evitar o deslocamento, independentemente se é para atendimento relacionado ao Covid ou não. Então, como eu estava mencionando antes, a portaria, o ofício do TFM, que deu razão à portaria, pediu uma restrição apenas para combate à Covid. Ou seja, não era abrangente e não estava pensando em abrir para todas as áreas. A portaria do Ministério da Saúde, a 467, ela veio com uma redação ambígua. Então, a recomendação é aguarde. E agora vai vir agora tem um projeto de lei, que até por isso que tem esse projeto de lei para abrir para todas as áreas. Então, se a portaria fosse tão segura no sentido de abrir para todas as áreas, esse projeto de lei não existiria. Então, ele veio aí porque existe justamente essa dúvida jurídica se abrange ou não. Mas, na minha opinião, aí, claro, a interpretação de alguns colegas até de direito pode ser diferente. A minha interpretação é que, nesse momento, a gente tem que ter cautela ao analisar e implementar essas normas que estão surgindo muitas, toda hora e todo dia. E aí a nossa cautela dita que a minha recomendação e a nossa recomendação em geral pela portaria, as áreas que atendem clínico, infectologista, enfim, aí essas áreas que estão diretamente relacionadas ao Covid, sim, estariam liberadas, atendimentos clínicos. E aguardar agora o projeto de lei para daí que outras áreas possam também atuar dessa forma. Perfeito. E o mesmo Dalmo, ele fez um outro questionamento, se no seguro de responsabilidade civil médico, o médico segurado terá cobertura no caso de sinistro, por exemplo, decorrente de um erro de diagnóstico via telemedicina. Olha, assim... Eu não sei se uma recomendação... Tem uma recomendação nessa última declaração da Associação Médica Internacional, né, de 2018, né, que foi na Islândia, que daí consolidou o texto da Declaração de Preceitos Éticos ali da telemedicina. Existe um artigo que diz para os médicos observarem nas apólices de seguro de responsabilidade se cobre esse tipo de atendimento. Hoje, eu diria, médicos, pega a apólice, lê a apólice,
e verifica se existe algum tipo de restrição ou, por exemplo, atendimento físico. Se tem alguma... se a interpretação literal do que está escrito pode ir para essa restrição. A Agência Nacional de Saúde Suplementar já falou, telemedicina não é novo procedimento. Sim. Então, assim, se as apólices forem genéricas, eu acho que não haveria o porquê os seguros negarem. Porém, a gente bate naquela tecla novamente. O médico tem que ter meios de se defender e de demonstrar, né, enfim, o atendimento. Se você faz, por exemplo, por Skype, não existe um registro adequado do teu atendimento. Se surge um problema lá na frente, você não tem como comprovar aquilo, que você deu ciência para o paciente, que você atendeu ele de fato, que o diagnóstico foi com base em tais e tais e tais informações que ele te passou. Então, é importante, porque isso pode refletir num seguro, num pagamento de um sinistro no futuro. E ainda não saiu, até onde eu sei, nada da SUSEP que mencione algo, que é a Agência Reguladora de Seguros, que mencione algo nesse sentido. Mas a nossa orientação seria pegar essa apólice de seguro hoje, ler ela com cuidado, analisar ela para ver se não tem nenhuma cláusula que possa ser interpretada de maneira restritiva, que diga atendimento físico, por exemplo, para os médicos não ficarem desamparados. E para aquelas apólices que estejam sem essa restrição ou que os médicos fiquem em dúvida, aí entrar em contato com a seguradora para questionar isso previamente, né? Já deixar registrado por e-mail, ó, com a seguradora. Eu tenho, caso agora com a telemedicina, tenho cobertura também de responsabilidade civil por esses atendimentos, e esperar a seguradora responder para pelo menos ter ali registrado que antes de acontecer qualquer problema foi buscada essa orientação, e se a seguradora não cobrir, daí tentar ir atrás de alguma outra apólice que cubra. Sim, sim. Até mesmo respondido a pergunta, Dalmo, acho que ok, né? Tenho mais uma. Muita gente está mandando pergunta, tá, Juliana? Fique à vontade, estou aqui para isso. O Milton perguntou se atualmente, se eu tenho uma receita de um médico do Paraná, eu consigo adquirir um medicamento em Santa Catarina? É possível fazer isso? Sim, sim. A norma do CFM não traz, do Conselho Federal de Farmácia, não traz nenhum tipo de requisito de territorialidade, tá? Desde que essa receita seja assinada por certificado digital pela ECP Brasil do médico. Acredito que todos os médicos têm esse certificado por causa daquele CFM digital que começou em 2007 e os prontuários eletrônicos. Utiliza o mesmo certificado, faz a assinatura das receitas e não vejo problema. Tá, perfeito. Pelo menos não tem no CFF, não tem nada restringindo. Que restringe. Não é regional, né? Não tem problema. A partir do momento que a gente faz telemedicina, não interfere regiões, sim, né? Perfeito. Sim. Exatamente, o Milton até mesmo mencionou que isso provavelmente deve ser flexibilizado. O Leandro perguntou se você tem alguma plataforma segura e que tenha parceria com algum convênio. Olha, nesse momento, eu já vou dizer, a sociedade não estava preparada para a telemedicina. Então, assim, ninguém, por causa da revogação da resolução do CFM que tratava do assunto, que era 227 de 2018, ninguém foi atrás de nenhuma plataforma, porque era um assunto que, assim, estava ainda em discussão, em regulamentação. Agora todo mundo está indo atrás de soluções de software, então as empresas de TI têm esse desafio aí pela frente, de alguma plataforma que atenda essa especificidade do sigilo médico. Essa é a grande preocupação, né? Como você proteger o médico e o sigilo também. Proteger o médico no sentido de armazenar de forma correta e adequada as informações para que ele consiga se defender ou para que ele consiga encaminhar em caso de dúvida, em caso de questionamento. E o sigilo médico do paciente para que essas informações não vazem, né? Não tenham nenhum acesso de terceiro. Até o momento, não tenho conhecimento de uma plataforma especializada ou especial para isso. Mas eu sei que na teleorientação tem já algumas prefeituras, aí eu não sei também quais são as plataformas que estão sendo utilizadas, porque cada prefeitura está utilizando a sua, né, enfim, de sua escolha, algumas plataformas de teleorientação. Então não é bem teleconsulta, né? A pessoa liga lá na central da prefeitura, fala, acho que eu estou assim, 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 eles fazem uma orientação com base nas normas do Ministério da Saúde. E aí, se há um agravamento, eles não passam diagnóstico, mas se há um agravamento, eles pedem para consultar um médico daí no hospital, direcionam para o hospital.
Então Perfeito. eu não tenho, mas a gente pode pegar essa incumbência para nós e ir atrás para ver o que já temos dessa uma semana que isso vem sendo discutido, o que temos já sendo utilizado. Perfeito, perfeito. Respondido, Leandro. Eu acho que era isso. Essas são as dúvidas que tinha aqui, Juliana. Essa questão também da telemedicina vem muito, digamos, casar com a Lei Geral de Proteção de Dados também, né, Juliana? Que essa também será uma das próximas lives que a gente vai realizar aqui, né, nas lives da COSA, efetivamente. A gente vai falar mais sobre ela, que eu estou vendo também que está correndo no Senado, essa questão de prorrogar também essa lei, né? Agora vai Então, ter, né? exato. Então tem bastante coisa aí com essa mudança que está acontecendo durante essa pandemia, que são assuntos realmente que a gente tem que trazer, né, para a sociedade médica, porque eles estejam cientes efetivamente do que está acontecendo efetivamente, tanto relacionado a direito, efetivamente a marketing, porque a LGPD também interfere nessa questão de de marketing efetivo com os pacientes, né? Então é bom a gente estar acompanhando efetivamente os próximos trâmites né, dessas leis. Aguardem as cenas dos próximos capítulos, digamos assim, né? A LGPD, ela, assim, acho que até eu acho muito improvável que eles não vão realmente postergar o prazo de vigência, porque está aí já. Aham. E ela tá. Muitas empresas ainda estavam iniciando projetos para adaptação para a LGPD, porque ela traz a necessidade de você mudar todos os processos sistêmicos de armazenamento de informações, Exato. o fluxo desses dados também. E a comunidade médica, ela é ainda mais impactada porque os dados que são coletados das pessoas são sensíveis, né? Exatamente. E apesar de já estarem ali na questão do sigilo médico, agora essa lei veio ainda para reforçar e trazer uma série de obrigações acessórias. Então, se a gente fosse se preocupar com a LGPD e com telemedicina, na forma como está agora, né, no mesmo momento, seria muito difícil encontrar uma plataforma que cumprisse os requisitos da Todos. LGPD também, porque aí são Exato. consentimentos diferentes, enfim. Exato. Mas é algo que tem que ser monitorado mesmo. Acho que fico feliz que vocês vão trazer esse assunto também nas próximas lives. É um assunto de extrema importância e que vai afetar, com certeza, todas as áreas, todas as empresas, todas as pessoas. É como a Paula Tudisco mencionou aqui, o que tudo indica, amanhã vai ter votação do projeto de lei para adiar a LGPD. Exatamente, Paula, é o que a gente A estava Paula mencionando. trabalha comigo. Muito bem, Paula. Bom saber que também tem pessoas aí que trabalham contigo que vem acompanhando a gente. Legal. Eu acho que era isso, pessoal. A gente chegou aí no limite de 40 minutos de uma live saudável, digamos assim, né? A partir desse tempo Sim. parece que fica muito cansativo. Agradeço a Juliana pelo tempo, pela disposição também de vir aqui falar para a gente sobre telemedicina, efetivamente, né? Claro, isso pode mudar muito ainda mais para frente também do que a gente comentou hoje, né, Juliana? Você mesmo falou durante a live que a gente tem que aguardar pelo menos as próximas cenas também, né? Os próximos Sim. capítulos para ver o que vai acontecer. Mas gostei muito do nosso papo. Acredito que a gente tenha enriquecido um pouco mais as pessoas que acompanharam a gente em relação à telemedicina. Agradeço imensamente a Kirsten Machado por disponibilizar você aqui para vir falar com a gente sobre esse assunto. E é isso. Gostaria também que você falasse um pouco mais Sim. o que você achou, qual foi a tua experiência. Alex, primeiro eu quero agradecer, né, esse convite, essa parceria para a gente fazer essa live. É um assunto de suma importância. Apesar do meu currículo não ser voltado totalmente para a área de saúde, como eu atendo algumas empresas que são desse ramo de negócio, a gente está monitorando tudo com, assim, em caráter de sobreaviso. A todos os momentos, eu já estou com um push de todas as páginas. É Exato. algo que a gente está monitorando muito, não só isso, como outras questões tributárias, que agora também a gente tem todo dia uma novidade, Mudanças. trabalhista. Exatamente. Então, assim, para a comunidade jurídica é um momento de grande desafio também para nós. A gente está num momento de muitas normas, as normas não estão sendo muito pensadas, então o nosso trabalho de interpretação e orientação tem que ser feito com bastante cautela, né? E Exatamente. se surgirem novas normas, a gente acredita que nos próximos dias a gente vai ter já esse projeto de lei aprovado pelo presidente, sancionado, né, pelo presidente. Se tiver mais alguma norma, a gente pode voltar a fazer um live com vocês também, para Isso. trazer essas novas normas para vocês, para que vocês fiquem orientados, para que todo mundo consiga
transitar essa nova realidade da melhor forma possível, né? Então, eu agradeço também em nome do meu escritório, do Kisser Machado, de todos os profissionais que estão trazendo e estão trabalhando todos os dias dentro dessa nova realidade, dentro desse novo desafio. Dizer que eu fico muito feliz, Alex, o que você precisar, nós estamos à disposição. E ao pessoal que está nos escutando, obrigada por participarem e desejo um bom final de semana quase, né? Que hoje é quinta. Exato. E mantenham a sanidade, que essa turbulência vai passar e nós vamos conseguir, né? Todos juntos. A gente tem que ter esse pensamento positivo, né, Juliana? Não adianta, Sim. Como você mesmo falou, saúde mental hoje é imprescindível, a gente precisa realmente ter essa questão de clareza, efetivamente, né, das coisas boas que virão para frente, né? Isso. Então tá, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Juliana, novamente. Obrigado para quem acompanhou a gente na live aqui. Aguardem que nas próximas semanas a gente também irá realizar outras lives, como a própria Juliana mencionou, com assuntos que estão relacionados com leis tributárias, marketing digital, LGPD, de transformação digital, até mesmo dicas de gestão nesse período, efetivamente, de gestão de finanças, conversar com fornecedores, todo esse tipo de assunto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela dedicação que vocês estavam aqui acompanhando a gente. Até mais, um abraço, fiquem bem, até mais. Tchau, tchau. Até mais.